Senhores deputados, retomando os nossos trabalhos, só uma nota para organizarmos as nossas vidas, não é? Há muitas senhoras e senhores deputados, não direi muitos, mas pelo menos alguns, que não, enfim, entendem que devemos estar aqui até às 8 horas e depois não prolongar os trabalhos, mas sim retomá-los amanhã de manhã. Portanto, nós, obviamente, que mesmo que sendo minoria, não devemos obrigar as pessoas a irem para além daquilo que é o horário normal. E, portanto, vamos fazer agora a linha B, da resolução à alienação do novo banco, e depois os outros dois ficam para amanhã. Não se ouve aí? A sério? Não, é o seguinte, há alguns senhores deputados que têm dificuldades de continuar os trabalhos para além do fim da tarde. E, portanto, nessa medida, não vamos obrigar as pessoas a virem fora das horas normais de funcionamento e de trabalho. E, portanto, vamos hoje, agora, até às 8 horas, terminar da resolução à alienação do novo banco. O capítulo 4, período após a alienação e as recomendações, ficarão para amanhã de manhã. E, portanto, em princípio, terminaremos amanhã de manhã. Portanto, retomando as votações, que não são as votações, mas sim a discussão, eu pergunto quais são as inscrições para intervenções sobre este ponto. Deputado Alberto Fonseca, faz favor, isto é do cansaço. Peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de começar por dizer o seguinte: enquanto estamos aqui todos a discutir isto já há algumas horas e com muitas horas pela frente, e todas as horas e audições que tivemos na Comissão de Inquérito, segundo notícias de hoje, o principal responsável de tudo isto ter acontecido está a passear-se por ilhas italianas sem máscara, quando pediu escusa de ir a tribunal precisamente pela questão do Covid e da sua idade, e eu acho que isto diz muito sobre a situação do nosso país, aquilo que andamos aqui a fazer, e acho que deve merecer uma reflexão séria por parte de todos nós. Posto isto, em relação aqui aos nossos trabalhos, eu gostava de recuperar aqui duas expressões até para ter alguma imparcialidade dita por parte de outros grupos parlamentares da parte da manhã, que foi relativamente ao relatório a procura de um mínimo de denominador comum, como aqui foi referido, e também que isto não é um relatório, que é uma narrativa. O que é certo, portanto, nós estamos perante um documento que é altamente parcial, é muito tendencioso, que não procura aquilo que é consensual aliás, tem coisas que nem sequer foram apuradas. Por exemplo, uma das conclusões que encontramos no relatório é que, se a proposta da Lone Star 2017 fosse apresentada em 2015, o Banco de Portugal poderia ter aceito essa proposta e poderia ter concluído o processo, o que nunca foi concluído nem admitido nas audições, bem pelo contrário, e eu próprio fiz uma pergunta nesse sentido que me foi respondida de forma negativa. Mas temos mais, temos uma conclusão que fala numa diferença de 600 milhões de euros entre duas auditorias da PwC e da UI, que resulta de uma degradação da exposição a um conjunto de devedores, o que não é verdade. Apuramos pela Comissão que isso resulta de metodologias diferentes. Temos numa conclusão que a cobertura dos CCAs no projeto Nata 2 era de 98%, quando na verdade é de 91%. Apesar da diferença não ser muita, estamos a falar de números, temos de ser rigorosos. Temos também nas conclusões que, e esta até foi corrigida, mas tínhamos na versão inicial que a carteira de crédito da ongoing tinha sido vendida na Nata 2 por 2,4 milhões de euros, quanto tal também não é verdade. Temos uma coisa impressionante, dizer que um relatório feito pela PwC do apuramento do valor de capital inicial, cuja conclusão foi conhecida em dezembro de 2015, condicionou o valor da capitalização inicial que foi feita em agosto, portanto em dezembro de 2014, que foi feito em agosto de 2014, portanto um evento de dezembro condicionou algo que aconteceu em
agosto, temos uma diferença completa no tratamento, quer do Banco de Portugal, quer dos governos, quando se trata da resolução versus a questão da venda, para a mesma situação, para os mesmos poderes. Por exemplo, quando se trata da intervenção do Banco de Portugal na resolução, é dito que o Banco de Portugal, enquanto autoridade da resolução nacional, tomou a decisão de resolução. Mas quando se fala da questão da venda, enquanto autoridade de resolução nacional, conforme resulta do RGIC, da Lei Orgânica do Banco de Portugal, em articulação com o BCE, no quadro do MUS e do MUR, portanto, toda uma completa descrição. Quando se fala do Governo e da relação com a DGCOMP, diz-se que na altura da resolução o Governo conduziu e realizou negociações, mas quando se trata da venda, diz-se que o Governo, no enquadramento legislativo e de acordo com as suas competências próprias, conduziu e realizou negociações. Quando se trata da relação do Ministro das Finanças com o Governador do Banco de Portugal, a Sra. Ministra de Estado tem nome, a Ministra de Estado das Finanças tem um nome e é dito que assegurou o acompanhamento. Já quando se trata da venda, já não tem nome e, além de assegurar o acompanhamento, visa preservar a sustentabilidade do sistema bancário, do sistema financeiro, salvaguardando o interesse público. Portanto, temos aqui claramente um tratamento assimétrico, dois pesos e duas medidas, que vai muito para além daquilo que acabei de referir. Por exemplo, a questão da venda falhada e da venda concretizada são dois momentos que entendemos que deveriam merecer maior detalhe nas conclusões e, reconhecendo que a venda concretizada tem mais importância do que a venda falhada, ainda assim há muita coisa que falha sobre a venda falhada, que, por exemplo, ignora por completo a crise nos mercados asiáticos. Eu recordo que 2 dos 3 compradores que estavam na fase final do processo eram da Ásia, portanto, não nos parece compreensível que este facto tenha sido omitido. Portanto, há aqui alguma confusão, como já se viu na questão da proposta da Lone Star 2015 ter sido apresentada em 2017. Também o próprio cenário da Deloitte que estudou relativamente à liquidação do banco refere-se a 2015 e não a 2017, e quem lê o relatório não é isso que fica convencido. Portanto, há aqui um conjunto de situações que não podem merecer o nosso acordo. No entanto, nem tudo está errado e há também alguns dos aspectos com o qual concordamos com este relatório. Um deles é uma conclusão que destrói por completo aquela que foi a narrativa do Governo do Partido Socialista, em particular do ex-Ministro das Finanças, Mário Centeno, relativamente à retransmissão das obrigações em dezembro de 2015, em que havia esta narrativa de que isso terá feito aumentar as taxas de juros da dívida pública. O que não é verdade, ficou comprovado nos trabalhos de audição, o IGCP foi muito claro nesse aspecto. O relatório, a muito custo, acaba por reconhecer que isto é verdade e há que também enaltecer isso. E por falar no ex-ministro Mário Centeno e também o ex-secretário de Estado Mourinho Félix, também aqui o relatório já não faz esta referência, mas os trabalhos da Comissão permitiram concluir nesse sentido, também a destruir a narrativa de que a resolução do BES ou a não tomada de qualquer medida antes teve a ver com a saída limpa da Troika, o que ficou manifestamente comprovado nos trabalhos desta Comissão, em particular na audição do ex-secretário de Estado Mourinho Félix. Relativamente às negociações com a DGCOMP, foi por demais evidente que o Governo foi incapaz de fazer vingar o interesse público nessas negociações, que é por não ter conseguido um administrador executivo e termos tido a solução da Comissão de Acompanhamento, que sabemos todas as limitações que tem, a questão do exercício dos direitos por impostos diferidos, que só abatem à participação do Fundo de Resolução, que também é manifestamente lesivo do interesse público, a questão da cláusula de backstop, que num primeiro momento foi omitida, num segundo momento foi revelado pela Comissão Europeia. Agora, mais recentemente, tivemos, fruto do trabalho do Tribunal de Contas, conhecimento do valor estimado para esta cláusula de 1.600 milhões de euros, que sempre foi escondido dos portugueses, e é a prova de que o Governo mentiu aos portugueses quando disse que não existiria nenhum custo direto ou indireto com a questão da venda. Eu diria que quem ler o relatório
e não conhecesse a realidade sobre a qual ele incide, não acreditaria que tinha sido António Costa e Mário Centeno que deram uma conferência de imprensa a quando da venda do relatório. Para terminar, a grande conclusão ausente deste relatório é que toda a gente sabia que os 3,89 mil milhões de euros previstos no mecanismo de capitalização contingente iriam ser utilizados, se não na totalidade, por um valor muito próximo da totalidade. E quando digo todos, refiro-me ao Governo, ao Banco de Portugal, ao Fundo de Resolução, ao novo Banco e à Comissão Europeia, e é graças à Comissão Europeia que sabemos que isto é verdade e que toda a gente sabia, porque está previsto nos documentos. E com isto termino, Sr. Presidente. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais inscrições. Sr. Deputado Mónica Quintela, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para telegraficamente referir que o relatório não reflete as vicissitudes do contrato de venda à Lone Star, designadamente não faz nenhuma referência à falta de estimativa de quanto é que o CCA ia custar com grave prejuízo para o erário e para o interesse público, também relativamente ao facto do banco ter sido vendido sem que tivessem sido feitas projeções reais e objetivas. Continuamos sem saber quem redigiu o contrato e porque nenhum responsável interveniente revelou quem é que o fez, não obstante sabermos que fez por conta e no interesse da Lone Star. Por outro lado, o contrato é redigido em língua inglesa e com recurso a figuras jurídicas de direito anglo-saxónico, o que suscita muitas dúvidas interpretativas e só poderá ser dirimido com recurso a arbitragens e não nunca nos tribunais comuns e sempre com prejuízo para o erário público. Continuamos sem saber porque é que foi clausulado o pacto de confidencialidade, sendo certo que está expressamente previsto na nossa lei que nos documentos oficiais portugueses deve ser utilizada a língua portuguesa e não a inglesa, portanto continuamos sem saber porque não foi cumprida a lei. Continuamos sem saber quais foram as condições supervenientes que levaram à outorga da adenda contratual entre o Fundo de Resolução e a Lone Star, quais foram as diferenças introduzidas no contrato primitivo, quem beneficiaram, porque foi aceita essa adenda. O contrato de compra e venda não acautelou também devidamente a proibição de venda de ativos a partes relacionadas por si ou por interposta pessoa. Isto não está referido no relatório e é muito importante. Mas a própria Lone Star não permite conhecer quem são os beneficiários efetivos dos vários fundos que tem. Sabemos que os ex-ativos do ex-BES estão a ser vendidos ao desbarato, basta analisar de resto as escrituras de venda dos imóveis que compõem as várias carteiras que já foram vendidas. Continuamos também sem saber porque é que o risco, o tempo é manifestamente curto e eu não vou continuar, fica ao registro, porque senão não resta tempo, fica ao registro da nossa incompreensão sobre o apontar das gravíssimas deficiências de que padece o contrato, com grave prejuízo para o erário público e para o interesse público. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputada. Não há mais inscrições. Sr. Deputado João Paulo Correia, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Bom, é aqui neste capítulo que o PSD diz ao que vem a este inquérito, porque, como já disse na intervenção inicial de hoje, o PSD deixa cair a máscara nas propostas de alteração ao capítulo B, porque o PSD acha e defende que a resolução do BES e a criação do novo banco foram imposições, as condições em que elas se verificaram foram imposições da Direção-Geral da Concorrência e que o papel que competiu ao Governo de então, PS e CDS, foi acompanhar essas negociações. Portanto, não restou outra alternativa ao PSD que representava o Estado português nessas negociações, a não ser acompanhar. Esta é a versão do PSD para a resolução e para a criação do novo banco. A questão do banco de transição, o novo banco ter sido aceito como um banco de transição, forçado a vender o conjunto de ativos que sabemos no prazo de 2 anos e ser vendido no prazo de 2 anos, foi uma imposição da Direção-Geral da Concorrência. O Governo, na altura, não teve nada a ver com isso. Aliás, acabou por ter que ficar com essas imposições sem ser capaz até de poder negociar com a Comissão Europeia, nem o PS nem isso reconhece, mas agora no capítulo B, que é referente à venda do novo banco, aí o PS já tem uma visão completamente distinta daquilo que foi a relação do Governo
que representava o Estado português e as entidades europeias, no caso concreto a Direção-Geral da Concorrência. Para o PSD, o Governo não acompanhou. O Governo negociou e foi responsável máximo por aquilo que foram as conclusões das imposições da Direção-Geral da Concorrência. E a Direção-Geral da Concorrência desta vez não impôs. Segundo o PSD, desta vez o Governo foi incapaz de contrariar as imposições da Direção-Geral da Concorrência. Portanto, são visões completamente distintas. Quando estamos a falar de processos negociais complexos, aliás, a venda do novo banco em 2017 decorre de um compromisso da resolução. O quadro da resolução que leva à criação do novo banco, uma dessas condições era a venda do novo banco. Portanto, a venda do novo banco foi uma decisão tomada no quadro da resolução. E quem representou o Estado português nessa negociação foi o Governo PSC-CDS. Provavelmente com uma proposta técnica do Banco de Portugal, provavelmente também teve que aceitar as imposições da Direção-Geral da Concorrência. Provavelmente aconteceu assim e foi assim também nesta perspectiva que votamos as conclusões do capítulo anterior. O que nos parece que é de denunciar é esta incoerência, esta divergência de posições que o PSD tem relativamente a negociações entre as mesmas entidades. Se o Governo em 2014 teve que aceitar as imposições da Direção-Geral da Concorrência e levou por boas as propostas do Banco de Portugal quanto à resolução e o quadro de criação do novo banco como o Banco de Transição, isso tem que ser vendido em 2 anos, então o PSD teria que ter a mesma lógica e as mesmas conclusões em 2017. Devia considerar que as condições da venda do novo banco foram imposições da Direção-Geral da Concorrência e que competiu ao Governo, na altura, em 2017, acompanhar essas negociações. Mas o PSD preferiu trazer para aqui aquilo que teve sempre por trás da sua participação neste inquérito, que era trazer a partidarite para um inquérito parlamentar. Relativamente a um aspecto da intervenção do Sr. Deputado Alberto Fonseca, que disse que em parte alguma do inquérito, alguém disse que se a proposta da Lone Star tivesse surgido em 2015, que o Banco de Portugal daria o processo por concluído. Segundo o Sr. Deputado, ninguém disse isto. Então vou citar o Dr. João Freitas. O Dr. João Freitas, que atualmente é diretor do Departamento Jurídico do Banco de Portugal, é desde a fundação do Fundo de Resolução o secretário-geral do Fundo de Resolução. Foi dito por alguns deputados, quando ele aqui esteve, que era uma das peças centrais que nos podia explicar melhor o que foi a resolução, o que foi o modelo de criação do novo banco, do Banco de Transição e a venda do novo banco. E, portanto, eu vou citar o Dr. João Freitas, que disse, uma pergunta minha, eu perguntei ao Dr. João Freitas o seguinte, vou fazer a pergunta de outra forma, se a proposta da Lone Star tivesse surgido em 2015, o novo banco teria sido vendido? Resposta, é um pouco especulativo, mas acho que em 2015, com esta proposta da Lone Star, teria havido condições para concluir o processo. Mas esta proposta não existiu em 2015. Ou seja, teria havido condições para concluir o processo. O que é que significa? Significa que, nessa altura, em 2015, o Banco de Portugal teria proposto ao Governo, PSC-CDS, vender o novo banco àquela proposta, se a proposta de Lone Star tivesse surgido em 2015. Depois, relembrar que a venda do novo banco não foi uma opção política. E o PSD foi incapaz de dizer isso. E sabe perfeitamente que a venda do novo banco só ocorreu porque um Governo do PSC-CDS e o Banco de Portugal, na verdade, tiveram que aceitar as imposições da Direção-Geral da Concorrência. Porque se não foi uma opção política, foi um cumprimento de uma obrigação acertada entre o Estado português em 2014 e a Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia. E o PSD é incapaz de dizer isto, mas sabe que é verdade, mas é incapaz de dizer e de propor em conclusões. Como também é verdade que na venda falhada, e o Sr. Deputado Alberto Fonseca esqueceu-se de dizer isso, ficou provado, por isso é que o PS propõe essa conclusão, que as melhores propostas, em 2015, exigiam todas uma garantia de Estado sobre um conjunto de ativos, e tivemos três depoentes a confirmar isto, exigiam uma garantia de Estado sobre um conjunto de ativos que tinham um valor contabilístico mínimo de 10 mil milhões de euros. Por isso é que o PS propõe aqui que se faça este acrescento nas conclusões, porque se reporta a respostas dadas por 3 depoentes. Como também, na questão da venda, a verdade é que a proposta inicial da Lone Star não era esta, Srs. Deputados. Não vamos estar aqui também agora a fingir que não houve uma evolução positiva
entre aquilo que queria a Comissão Europeia e aquilo que queria a Lone Star, porque a primeira proposta da Lone Star exigia uma garantia de Estado total, imediata, sobre um conjunto de ativos de quase 8 mil milhões de euros. E o que se criou a seguir foi o que foi possível, porque a Comissão Europeia não permitiu que se fosse mais longe, foi um mecanismo de capital contingente, e nós sabemos também, é verdade, que se o Fundo de Resolução tivesse que injetar no novo banco todas as perdas do mecanismo de capital contingente, teria injetado até a data de hoje mais 1.000 milhões de euros do que aquilo que foi injetado até agora. E nós sabemos que isso foi um travão negociado, conseguido à última hora, nas conversações com a Comissão Europeia. E, portanto, isto também não foi dito, mas importa dizer e relembrar. Portanto, aquilo que de mais importante para nós a realçar aqui é esta incongruência, esta divergência, que só tem um significado, que é partidarito para a Comissão de Inquérito, e isso nós rejeitamos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós estamos a assistir aqui a um passa-culpas entre de PS para PSD e de PSD para PS, que não alivia a consciência, pode aliviar a consciência do ponto de vista pessoal, mas que não alivia as responsabilidades que ambos tiveram em todo este processo, num processo que começou na resolução e que continua com a privatização decidida pelo Governo PS. E agora entramos na parte das responsabilidades do Governo PS e consideramos, da mesma forma que na parte anterior, que o relatório, na versão que estava proposta, não apontava as responsabilidades do Governo, também consideramos que esta parte do relatório não aponta de forma cabal aquilo que são as responsabilidades do Governo PS na aceitação da forma como foi feita a privatização. Particularmente quando se diz, em relação às imposições da DGCOM, é preciso dizer que essas imposições são imposições que também são aceitas por quem aceita fazer um negócio apesar dessas imposições. Quando a DGCOM diz o Estado vai ter 25%, ou o Fundo de Resolução vai ter 25%, mas não pode nomear administradores, essa foi uma condicionante que acabou por ser aceita por quem decidiu a privatização e que responsabiliza tanto o Banco de Portugal como o Governo. Temos propostas no sentido de referir que não é verdade que não havia custos para o contribuinte, como foi afirmado na altura por responsáveis políticos, pelo Primeiro-Ministro, até tendo em conta a classificação das verbas do Fundo de Resolução como financiamento público, como recursos públicos, e essa também é uma conclusão que deve estar presente aqui no ponto 4.63 e temos propostas nesse sentido. Também propostas para que seja claro que a incapacidade que esta Comissão teve ao longo dos seus trabalhos de identificar quem são os verdadeiros detentores do banco, porque nós não sabemos que é a Nani Holdings e sabemos que no topo está a Lone Star, mas não sabemos toda a cadeia de propriedade que vai desde a Nani Holdings até a Lone Star e continuamos sem saber depois dos trabalhos desta Comissão, e evidencia a opacidade destes fundos de investimento e seria razão suficiente para não entregar um banco com a importância sistémica do novo banco a um fundo que não tem vocação bancária e que tem este grau de opacidade naquilo que são os seus investidores. E também temos propostas nesse sentido. Propostas também para que fique claro que além dos 3,9 mil milhões e que além do backstop, que também já foi aqui referido, há outras formas de utilização de recursos públicos que, devido ao contrato, ainda podem onerar mais o Estado. Em particular, a conversão dos DTAs, porque significa, não havendo diluição da posição de entidades públicas, ou seja, a Lone Star mantendo 75% das ações do banco, a conversão dos DTAs significa que pode haver uma injeção de mais 700 milhões de euros ou seja, a utilização de mais 700 milhões de euros de recursos públicos e as decisões judiciais que também ficaram da responsabilidade do Fundo de Resolução. E basicamente são estas algumas das propostas que o PCP apresentou e que têm como objetivo que no final sejam apontadas as responsabilidades também ao Governo PS naquilo que foi a aceitação desta privatização e com as consequências que tem, que não foi não haver custos para o contribuinte, pelo contrário, aquilo a que assistimos é que estamos a chegar muito perto dos 3,9 mil milhões de euros de recursos públicos utilizados desde o momento da privatização em 2017,
quando na altura foi avaliada a hipótese da nacionalização com custos entre 4 a 5 mil milhões, o que nós olhamos, temos que de facto fazer um balanço da opção que se fez na altura e de não ter havido um suficiente estudo de outras hipóteses que podiam ter sido consideradas pelo Governo e que, havendo essas imposições da DG com é verdade, o Governo também tinha alternativas que não foram devidamente estudadas e que podiam ter salvaguardado o erário público. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais inscrições. Portanto, não havendo mais inscrições, vamos entrar na fase de votação. Dou a palavra ao Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado Fernando Anastácio, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Suscita-me duas reflexões alguns dos comentários que acabei de fazer. Uma delas, que tem a ver com a avaliação e a percepção da eventual imparcialidade ou parcialidade nas conclusões, e não é as palavras de ninguém do Partido Socialista, arrimo naquilo que acabou de dizer o Sr. Deputado Duarte Alves, fazendo uma crítica. Ao fazer uma crítica, teve a capacidade de dizer a todos nós que o tratamento que não foi feito a respeito da resolução, também não foi feito a respeito da venda. E não foi feito por uma razão muito simples, Sr. Deputada Mónica Quintela, já agora e para ser direto e para ir às questões. Eu percebo que há muitas coisas que nós não temos nas conclusões, eu estou de acordo consigo. Há muitas coisas que não temos nas conclusões, mas sabe porquê? Porque não há matéria no inquérito para que elas lá constem. Essa é a diferença. Enquanto a Sra. Deputada perfilha um argumento que gostaria de ter nas conclusões aquilo que gostava de ter, eu limito-me, e não é que do ponto de vista pessoal, até não gostasse, e do ponto de vista de mera convicção política, ter uma opção, eu prefiro ser objetivo. E eu não encontrei razões, de facto, para no decurso dos trabalhos, porque são esses os que contam, não conta mais nada, para responsabilizar o Governo do PSD pela resolução ou para responsabilizar o Governo do PS, ou para responder a essas matérias todas do contrato, porque de facto ninguém na Comissão de Inquérito explicou porque é que o contrato é em inglês, ninguém explicou porque é que o contrato tinha aquelas cláusulas, ninguém explicou rigorosamente nada disso. Temos uma realidade que é o contrato que foi negociado. Agora, ninguém desafio a Sra. Deputada, mais uma vez, a dizer-me quem é que disse que o contrato era para ser em língua portuguesa e não foi porque o Governo não foi capaz de o fazer. Eu sei que a Sra. Deputada gostaria dessa resposta, mas não tem. Portanto, lamento dizer, Sra. Deputada, posso? Sr. Deputado, tem ainda tempo, se quiser usar, Sr. Deputado. Portanto, o inquérito caracteriza-se por ter precisamente isto, ter nas suas conclusões aquilo que se apurou. Não se caracteriza por ter aquilo que alguns gostavam que se apurasse. Lamento, mas esse é o ponto de vista e por isso eu percebo a dificuldade de entender algumas coisas. Muito obrigado. Vamos então dar início às votações deste novo painel. E temos aqui o ponto 4.35. Cujo proponente é a Iniciativa Liberal. Sr. Presidente, posso, antes de começar a votação, relativamente às propostas. A proposta do PSD diz que, portanto, o novo banco nasceu com uma capitalização que, embora cumprindo os requisitos de capital desse ano, foi desde logo identificado como insuficiente pelo Presidente do Conselho de Administração do Novo Banco, Vítor Bento. Assim, pergunto ao PC se está disponível para retirar a referência do Dr. Vítor Bento, porque foi dito por uma lista interminável de poentes. O facto de estarmos a particularizar o Dr. Vítor Bento parece-nos que diminui ou desvaloriza esta conclusão. Para o PST. Sr. Deputada Sofia Matos, quer dizer alguma coisa sobre isso? Sr. Presidente, vamos manter a formulação como está e votar. Muito obrigado. Portanto, é esta a resposta. Exatamente. Foi para valorizar o interveniente. Mas nós ainda estamos na proposta do 4.35, proponente da Iniciativa Liberal. E é esta que vamos votar agora. E eu pergunto, quem vota contra? PCP. Quem se abstém? E, portanto, aprovado com o voto contra do PCP. Temos agora a proposta do PSD. Temos agora a proposta do PSD,
4.35. Mas qual é a dificuldade? Foi. Sim. 4.35. Proponente é o PSD. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? PS. Votos favoráveis dos Santos. E Bloco de Esquerda. Foi aprovado também. E agora temos 4.36. O proponente Bloco de Esquerda no sentido da eliminação deste ponto do relatório. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Votos favoráveis dos restantes, portanto, aprovado. Ah, não. E qual é o... Está aprovado. Sim, está aprovado. Aprovado. E a proposta do PSD, vamos votá-la? É a mesma. Eu sei que é igual, mas nunca se sabe se pode ter ou não uma votação diferente. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Portanto, igual votação no sentido de aprovar e, portanto, de eliminar este 4.36. Temos agora o 4.37 do relatório para votar. 1 e 2. Pergunto se alguém se opõe à votação conjunta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ninguém se opõe à votação conjunta de 1, 2, 3. Portanto, vamos votar estas três. Só 1, 2. Então, só a primeira e a segunda. 1, 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada a abstenção do PCP. Aprovadas com a abstenção do PCP. Agora sim, 4.37.3. Há uma iniciativa do PSD. O proponente é o PSD. Quem vota contra? PS, PCP. Quem se abstém? Votos favoráveis dos restantes seus deputados. Aprovado. Temos 4.38 e há uma iniciativa cujo proponente é o PCP. Quem vota contra? CDS-PP. Quem se abstém? PSD. Iniciativa Liberal. Votos favoráveis dos restantes seus deputados. Aprovado. Ainda no âmbito do 4.38, o proponente é o PSD. Há aqui uma nova proposta. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? PAN. Portanto, e Bloco de Esquerda. Aprovado com o voto contra do PCP e abstenções do Bloco de Esquerda e do PAN. E agora? Aprovado. 4.38.1 do relatório. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? PCP. Aprovado com a abstenção do PCP. E temos 4.38.2. Há uma iniciativa cujo proponente é o PCP. Quem vota contra? PS. PSD. Iniciativa Liberal. CDS-PP. Abstenções? Portanto, os restantes deputados votam favoravelmente, mas foi rejeitada. O PSD é uma das admitidas. Do PSD é o quê? É uma das que eu cito. Ah, sim. Temos a 4.38.2. O PAN votou favoravelmente. Há uma proposta do PSD, ainda no âmbito do 4.38.2, que vamos votar e foi acolhida pelo Sr. Deputado Relator, para o seu relatório. Quem vota contra?
Bloco de Esquerda, PCP, PAN. Quem se abstém? Portanto, aprovada com os votos contra referidos. Depois temos 438.3, também acolhida, e o proponente é o PSD. Quem vota contra? PCP, Bloco e PAN. Quem se abstém? E votos favoráveis dos restantes seus deputados, portanto, aprovada. Depois temos 438.4, que também é acolhida, cujo proponente é o PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? PCP, Bloco de Esquerda, portanto, aprovada com as abstenções do Bloco de Esquerda e do PCP. Temos a 438.5, cujo proponente é o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. E temos uma outra, cujo proponente é o PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada igualmente por unanimidade. Depois passamos para a 439 e existe uma proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Aprovada. Com o voto contra do PS. É isso, não é? Agora temos, regressamos ao relatório, ponto 4.39.1. E o 2 também, se não houver oposição. Portanto, estes dois, vamos votá-los. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovados por abstenção do PCP, aprovados com a abstenção do PCP. Agora temos o ponto 4.40, e existe uma proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Portanto, votos favoráveis dos restantes senhores deputados, aprovada com os votos contra do PS. Temos o ponto 4.40.1, que é uma substituição, de iniciativa do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? PSD, PAN, Iniciativa Liberal, CDS, PP. Quem se abstém? Votos favoráveis dos restantes senhores deputados. Aprovado. Como? Não se percebe. Eu já estou com uma deputada Mariana Mortágua. Espero que tenha razão. Sr. Presidente, apenas um pedido para repetir o resultado da votação, por favor, se possível. Então é assim. Contra, PSD, PAN, CDS-PP e Iniciativa Liberal. PS, PCP e Bloco a favor. É isto. Agora temos ponto 4.40.2, proponente é o PSD, que também foi acolhida. Quem vota contra? Quem se abstém? PCP, Bloco, PCP e PAN. Então vamos votar de novo. Quem vota contra? Bloco, de Esquerda. Quem se abstém? PCP e PAN. Votos favoráveis dos restantes senhores deputados, portanto, aprovado. E temos 4.41, proponente Bloco de Esquerda, proposta esta, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. 4.41, proponente PSD. Foi acolhida? Foi. A outra também já tinha sido, foram os dois acolhidos. Sim. Foi acolhida também. Quem vota contra? Bloco de Esquerda, PCP. Quem se abstém? PAN. Votos favoráveis dos restantes seus deputados. Aprovada. Agora temos 4.42, proponente PSD. 4.42, proponente PSD. Quem vota contra?
PAN. Quem se abstém? PCP, Bloco de Esquerda, aprovadas com os votos favoráveis dos restantes senhores deputados. Temos agora novamente o relatório. 4.43. É isso, não é? Do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. Aprovado com estas abstenções. Temos 4.43.1, cujo proponente é o PS. Quem vota contra? PSD, PCP, Bloco de Esquerda. E CDS-PP. Quem se abstém? Iniciativa Liberal. Votos favoráveis dos restantes senhores deputados. Tá? Rejeitada, não é? A favor. O PAN votou a favor. Sim. Sim. Está empate. Está empate. É empate. O PC votou a favor. O PCP votou a favor. Sim. Não votou contra. PC votou a favor. É? Contra. Então temos empate. Tu está empatado. Vamos votar outra vez? Senhores deputados, vamos voltar a votar esta proposta. Dá empate, não é? Confirma-se. Senhores deputados, quem vota contra? PSD, Iniciativa Liberal, CDS-PP, PCP, Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Não há abstenções. Quem vota a favor? São os deputados do PS e o deputado do PAN. Rejeitado. Rejeitado. Dá 9-8. 9-8. É. Confirma-se. Portanto, rejeitado. Agora vamos votar o do relatório, do 4.43.1. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado a abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. Aprovado com a abstenção do PCP, Bloco de Esquerda e do CDS-PP. E do PAN. Mas, portanto, aprovado. Sr. Presidente, nós abstemos também. E com a abstenção do PSD também. Sim, mas está aprovado. Mas está aprovado. Agora, 4.44, uma proposta de iniciativa do PSD. Quem vota contra? PS, Bloco de, PCP. Portanto, votos contra, PS e PCP. Abstenções? Não há votos favoráveis dos restantes senhoras e senhores deputados. Aprovado. Agora temos ponto 44.1, cujo proponente é o PS. Quem vota contra? Sr. Deputado Carneiro, faz favor. Sim. Era para questionar os autores da proposta, portanto, qual é o teor da proposta, se ela visa substituir integralmente ou não o texto do relator, ou se é um acrescento ao texto do relator, na medida em que há uma parte inicial que desaparece, que é esta parte do facto de todo o processo de venda se desenrolar num contexto de incerteza, potenciado, etc, etc, portanto esta parte desaparece. E é para perceber se é um acrescento que nos levaria num determinado sentido, ou se é uma substituição integral. Sr. Deputado João Paulo Correia, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. É um acrescento, uma proposta de aditamento. Muito obrigado. Portanto, elucidado este ponto, vamos votar. Ponto 4.44.1, cujo proponente é o PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E agora temos o ponto 4.44.2. Sim. Não prejudica o resto do texto. Não é esse o critério.
Portanto, Sr. Deputado Carneiro... Sr. Presidente, uma vez que é um acrescento, eu não sei se não deveríamos também votar... Sim, é isso que estávamos aqui a ficava mais ponderar. claro. Sim, obrigado. sim. Portanto, vamos votar o ponto 4.44.1 do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Bloco de Esquerda e PCP, com castanholas. E, portanto, aprovado. E agora temos ponto 4.44.2, uma proposta do Bloco de Esquerda no sentido da eliminação do ponto do relatório. E vamos votar também o do PSD, em conjunto. Portanto, não há oposição, vamos então votar os dois. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Portanto, aprovado com os votos contra do PS. Vamos ao relatório, ponto 4.45. E temos o ponto 323, 3231. E votamos estes dois? Sr. Presidente, eu não posso votar... Não, muito bem. Então vamos votar o ponto 4.45, 323, da alteração do perímetro. Quem vota contra? Quem se abstém? Bloco de Esquerda, PCP. E, portanto, aprovado com estas votações. Portanto, pode ser alterado o perímetro. Agora temos 4.46, 3.2.3.1, e é curioso que são as obrigações séniores. Quem vota contra? CDS-PP. Quem se abstém? Iniciativa Liberal e PCP. Portanto, aprovado com este voto contra e com estes votos de abstenção. Agora, 4.46.1, ainda do relatório. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Bloco de Esquerda e CDS-PP. Votos favoráveis dos restantes senhores deputados, aprovado. E agora temos o ponto 4.47. Há uma proposta do Bloco de Esquerda no sentido da respectiva eliminação. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PAN. Votos favoráveis dos restantes senhores deputados. Portanto, aprovada a eliminação. Sr. Presidente, esta é uma das propostas que eu tinha aceita a sua adesão. Portanto, mas de qual? Do PSD ou da eliminação? Eu tinha aceito a proposta do PSD. Sim. Portanto, de eliminação, de adesão, portanto, não estava já em causa isto. Vamos votar do PSD. Tá, vamos votar do PSD ainda? Sim. Tínhamos a votar a eliminar o quê? Não, mas... Se eu já aderi a esta proposta, se eu aderi a esta proposta... É igual ao PSD? É igual ao PSD? Não é. Então? Mas depois eu tinha aderido, já tinha dado sem efeito esta porque tinha aderido à do PSD. Mas aderiu, mas ela eliminou. Está eliminada. Já estava prejudicada porque tinha sido aderida. Não, porque nós aqui chegamos a... Nós nunca votamos de uma proposta que eu tenha aderido, do relatório que eu tenha aderido ao outro lado. Eu tenho que conceder sem efeito estas minhas propostas. Portanto, estamos a votar a eliminação de uma coisa que já não existe. Não houve caso nenhum em situações em que tivesse sido votado, independentemente do resultado. Está bem, mas vamos votar do PSD. Sim, tem uma nova redação. Na sua lista diz 47.1, se calhar está errado. Disse que aderiu ao 47.1, que é a seguir. É outra, não é esta. Não sei se estará mal na sua lista. Sr. Deputado Carneiro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, só para fazer notar aquilo que é a nossa perspectiva, portanto, estão em causa duas propostas, a do Bloco de Esquerda que visa eliminar o texto da redação original, que, tanto quanto percebi, foi aprovado, e, portanto, essa redação desapareceu. E agora há uma proposta que nada tem que ver com a redação original, portanto, é uma proposta completamente autónoma e nova, não é? Há um texto mais recente do PSD, que não é este que consta do guião, é mais recente. Eu já disse isto não sei quantas vezes.
4.47. Eu vou ler. Conforme escreveu o IGCP, em pedido de informação formulado no âmbito dos trabalhos da Comissão de Inquérito, não é possível estabelecer a causalidade entre a retransmissão das obrigações e a subida das taxas de juros da República que sucederam em meados de fevereiro, já que os outros fatores poderão ter contribuído para essa circunstância. É isto. Sr. Deputado Carneiro. Sr. Presidente, só para explicar exatamente o que é que foi alterado. Na redação original estava fevereiro ou março de 2015, era uma gralha. Na verdade é fevereiro de 2016 e, portanto, aquilo que fizemos na substituição foi corrigir a data, não é? Portanto, é exatamente tudo igual, onde dizia fevereiro ou março de 2015, diz fevereiro de 2016, que é a data correta. Muito bem. Feito este esclarecimento, vamos passar à respectiva votação. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PCP. Votos favoráveis dos restantes senhores deputados. Portanto, aprovado. Sr. Presidente, só para jeito de declaração de voto, obrigado, dizer que o PS votou contra porque acaba por ser não um aditamento na perspectiva de que ia complementar a proposta do deputado relator, mas uma nova redação e, nesse sentido, optamos por votar contra. Muito obrigado. Agora temos o ponto 447.1, uma proposta de iniciativa do PSD. Vamos então votá-la. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Portanto, aprovada com o voto contra do PCP. Sr. Presidente, eu também votei contra. E o Bloco de Esquerda. Portanto, votos contra do PCP, do Bloco de Esquerda e do PCP. E aprovada. Agora temos ponto 4.47.2, cujo proponente é o PSD, tem uma nova redação que é a seguinte. Peço desculpa. O 4.47.1 do relatório, consideramos que está prejudicado ou tem que ser votado? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, é porque o 4.47.1 que nós votámos é uma nova redação, não é uma substituição, nem sequer é matéria... Então vamos votar o ponto 4.47.1 do relatório. O Sr. Deputado Carneiro. Portanto, nós propomos uma nova redação, portanto, tanto quanto me é dado a entender, prejudica o relatório. Mas é uma nova redação, acho que seguimos sempre este critério, não? Outra vez fizemos a votação também da do relatório. Portanto, agora não vamos mudar de critério. Não, Sr. Presidente, eu acho que há algum equívoco. Portanto, uma coisa é um aditamento, outra coisa é uma nova redação. Aquilo que nós apresentamos é uma nova redação, que foi aprovada. Recordaram-me, e o deputado Duarte Pacheco transformou uma nova redação num aditamento. Esse mesmo, perfeitamente. Pois, portanto, aqui não há votação do relatório, tem razão. Foi assim. Agora, temos então 4.47.2, proponente é o PSD, é uma nova redação que é a seguinte. Contudo, deve notar-se que a República Portuguesa nunca deixou de conseguir financiar-se nos mercados, inclusivamente com taxas negativas nos meses imediatamente seguintes à retransmissão. Sr. Deputado Carneiro. Sr. Presidente, muito obrigado. É só para esclarecer que não mudou nada de conteúdo, onde dizia conseguiu deixar de se financiar, agora diz deixou de conseguir financiar-se. É uma questão de redação. Muito bem. Srs. Deputados, vamos votar. Quem vota contra? PS. PCP. Quem se abstém? Votos favoráveis dos restantes senhores deputados. Foi aprovada. Agora temos o ponto 4.48, vamos ao relatório, é o relatório, 4.48.1, são os dois, 4.48.1. Não é 448 e 448.1. É o 448 e 448.1. Há alguma oposição que se vote juntos? Votamos ambos. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém?
Bloco de Esquerda, votos favoráveis dos restantes senhores deputados, portanto é aprovado com estes votos contrários. Agora, temos ponto 4.49.3, proponente da Iniciativa Liberal. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PAN. Votos favoráveis dos restantes senhores deputados, portanto aprovado. Há uma proposta do Bloco de Esquerda, ainda no 4.49. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Votos favoráveis dos restantes senhores deputados, portanto aprovado. Há uma proposta do PSD, ainda no âmbito deste ponto. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Votos favoráveis dos restantes senhores deputados, aprovada. E agora temos o ponto 4.49.1, cujo proponente é o PSD. Quem vota contra? PCP, PS. Quem se abstém? Votos favoráveis dos restantes senhores deputados, aprovada. Agora, ponto 4.49.1-A. Proponente é o PS. Quem vota contra? PCP, Bloco de Esquerda, PCP, PSD. Quem se abstém? Iniciativa Liberal. E CDS-PP. Abstenção. Votos favoráveis dos restantes senhores deputados. O PAN vota favoravelmente, sim. Está aprovado. E temos no ponto 4.49.2 uma iniciativa cujo proponente é o PCP. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? CDS-PP. Os restantes senhores deputados votam a favor. Portanto, aprovado, não é? Agora temos uma outra cujo proponente é o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Votos favoráveis dos restantes senhores deputados. Portanto, aprovada. Temos uma terceira cujo proponente é o CDS-PP. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PCP. Votos favoráveis dos restantes senhores deputados e aprovada. Não é? Temos uma última proposta cujo proponente é o PSD. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? PAN. E Bloco de Esquerda. Votos favoráveis dos restantes senhores deputados. Aprovada. É? Muito bem. Não altera o resultado. E temos agora no ponto 4.49.3 uma proposta da Iniciativa Liberal. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Votos favoráveis dos restantes senhores deputados? Aprovada. Uma outra da Iniciativa do PCP. Quem vota contra? Deputada Sofia Matos, por favor. Obrigada, Sr. Presidente. Nós gostaríamos de propor ao relator, ou melhor, ao proponente, a divisão da votação desta proposta até à palavra, ou até às palavras Lone Star. O Sr. Deputado Duarte Alves, o que é que me diz a isto? Eu só tenho uma questão. Talvez possa encontrar aqui uma solução, mas a frase ficaria sem muito sentido, porque ficaria a incapacidade desta Comissão de identificar as diversas entidades e investidores na cadeia de propriedade que vai desde o Nani Holdings até o fundo topo Lone Star, e ficava sem uma frase, ou seja, não tinha... A nossa proposta era que fica registada a incapacidade, ou foi devido à incapacidade, essa é a nossa proposta. Só para contextualizar melhor a proposta. Sr. Presidente, então o que eu sugiro em face disto, se toda a gente estiver de acordo, é que
se vota a proposta conforme ela está e, em caso de rejeição, se vote nestes termos, com esta frase que foi proposta agora. Sim, porque são conteúdos diferentes, não é? Não, estou a fazer uma proposta. Se for... Vamos votar nos termos apresentados pelo PCP. Quem vota contra, CDS-PP, Iniciativa Liberal, PSD, PS. Quem se abstém? Os senhores deputados votam a favor, portanto foi rejeitada. Agora, o Sr. Deputado propunha aceitar a redação proposta pelo PSD e eu pergunto à Sra. Deputada Sofia Matos para explicitar melhor qual é a alteração. Deputado Carneiro. Sr. Presidente, tanto quanto percebi, eu julgo que do nosso lado, pelo menos, seria pacífico se pudéssemos relatar objetivamente que existiu uma incapacidade da Comissão a identificar a cadeia de propriedade da Nani Holdings até ao fundo da Lone Star. Ponto. Não é? Existiu. Existiu uma dificuldade. Como é que fica a parte inicial? A parte inicial fica registado que... Ou fica registado, sim, exato. E depois... pronto. Sr. Deputado Duarte Alzug, vamos votar nesses termos. Srs. Deputados, vamos votar nesses termos, com certeza que todos perceberam. Sra. Deputada Cília Meireles, faz favor. Eu estou a citar de cor, mas eu quase juro que há uma proposta ou um ponto no relatório que diz expressamente exatamente só isto. Portanto, não sei se faz muito sentido isso existir a mesma coisa em dois pontos diferentes do relatório. A Sra. Deputada não consegue identificar esse ponto, para já, não? Isso ficar junta-se no mesmo... É isso, o que eu ia dizer. Se nós chegarmos à conclusão que há alguma proposta semelhante, claro, faz depois em redação final. Pronto. Na redação final depois isso resolve-se. Portanto, vamos votar nesses termos. Quem vota contra? Quem se abstém? A abstenção da Iniciativa Liberal do CDS-PP, portanto aprovado com estas duas abstenções. E agora, uma proposta do Bloco de Esquerda para o mesmo ponto, 4.49.3. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Aprovado com os votos dos seus deputados, dos restantes senhores deputados. E agora, há uma proposta, o proponente é o CDS-PP. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Aprovada igualmente com os votos contra o PS. E agora temos ponto 4.5001, cujo proponente é o CDS-PP. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Aprovado com os restantes votos favoráveis dos senhores deputados. Temos agora o ponto 4.51, cujo proponente é o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? PAN. Votos favoráveis dos restantes senhores deputados, portanto, aprovada. E temos aqui, no ponto 4.51.3... não, tem razão. Do relatório, vamos ao relatório. 451.1 e 451.2. Há alguma objeção a que se votem conjuntamente? Portanto, vamos votar A. Eu disse que há. Portanto, havendo, temos que votar um de cada vez. E começamos por número 1. Não, por acaso, no caso, começamos por número 1 mesmo. 4.51.1 do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Voto contra do CDS-PP, a abstenção da Iniciativa Liberal. Voto? A abstenção também do PCP. Portanto, e do Bloco. Votos favoráveis dos restantes senhores deputados, portanto, aprovado. E agora temos 4.51.2 do relatório. Quem vota contra? Senhor Presidente, desculpe.
Diga-se, deputada Mónica Quintela. Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para retificar aqui o sentido de voto na proposta do 451.1 do PSD, que é a abstenção, Sr. Presidente. Não altera? Projeto aprovado. Sim. E agora temos o 4.51.2 do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? PCP e, portanto, e CDS-PP e votos favoráveis dos restantes senhores deputados, portanto, aprovado. E agora temos ponto 4.51.3, sendo o proponente o PSD. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Votos favoráveis dos restantes senhores deputados, portanto, aprovado. Voltamos ao relatório, 4.52, e há 4.53, alguma oposição a que se vote em conjunto? Não havendo oposição, vamos votar em conjunto estas duas propostas do relatório. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Votos favoráveis dos restantes senhores deputados, sem abstenções, com o voto contra aprovado, do PCP aprovado. Agora temos uma proposta de iniciativa do PSD relativamente ao ponto 4.53.1, que tem uma nova redação, e que é a seguinte: a consequência da não concretização da venda dos ativos do novo banco ou das ações do próprio banco no prazo máximo previsto, seria o novo banco ter de cessar o negócio e iniciar a sua liquidação no mês seguinte, devendo o processo de venda do novo banco ser transparente, não discriminatório e competitivo, conforme exigido pela Comissão Europeia, não existindo evidência de que tenha sido solicitado pelo Governo português uma nova prorrogação do prazo de venda do novo banco. É esta a última redação apresentada pelo PSD, que o Sr. Deputado Hugo Carneiro pretende falar. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para esclarecer a alteração e apelando aqui ao rigor também da nossa parte, nós acrescentamos uma palavra que é nova prorrogação do prazo de venda do novo banco, uma vez que já tinha existido antes e, portanto, para ser rigoroso, é uma nova prorrogação, não é? Uma prorrogação adicional. Eu até li o nova com um tom de voz mais alto que o resto do texto. Portanto, agradeço o segundo esclarecimento. Vamos votar. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PCP. Votos favoráveis dos restantes senhores deputados, portanto, aprovado. Temos agora ponto 4.53.3. Temos 4.53.2 do relatório. Há aqui uma proposta do Bloco de Esquerda relativamente ao ponto 4.53.2, de iniciativa do Bloco de Esquerda no sentido de eliminação deste ponto no relatório. Quem vota contra? PS, PSD. Muito obrigado. Quem se abstém? Votos favoráveis dos restantes senhores deputados, portanto, rejeitado. E vamos votar agora a proposta. A proposta. Sr. Deputada Mariana Mortágua, faz favor. Antecipando-me ao seu anúncio, eu só queria dizer que há aqui uma proposta do Bloco de Esquerda que tem uma escrita bastante criativa ao dizer que degradou o poder negocial do acionista e elementos introduziu na instabilidade. Obviamente está inverso e introduziu elementos de instabilidade. Mas, de qualquer forma, está feito o esclarecimento, não é? Porque realmente isto não faz muito sentido, não? Vamos votar o ponto 4.53.2 do relatório. Quem vota contra?
PCP, PS, e Bloco de Esquerda, PCP, PS. Ah, não. Bloco de Esquerda, PCP. Muito bem. Mas fez um gesto enganador. Estamos a votar o ponto 4.53.2 do relatório. Votos contra, Bloco de Esquerda, PCP. Quem se abstém? Votos favoráveis dos restantes senhores deputados, portanto, aprovado. E agora temos então, para o ponto 4.53.3, cujo proponente é o Bloco de Esquerda, com a ressalva levantada pela sua deputada Mariana Mortágua. Vamos votar. Quem vota contra? Pois é. PS. Quem se abstém? PAN. Iniciativa Liberal. Votos favoráveis dos restantes senhores deputados. Portanto, Temos empate, não é? portanto, parece que empatamos. Não? Não? 7, 9. Não, foi aprovado, não é? 7 e 2, 9. 9-8? É 8, foi aprovado, sim, foi aprovado. 9-8? Não. 8-7? 8-7. 8, 7. Foi aprovado. E agora, ponto 4.54.1, cujo proponente é o PSD. Ainda temos o relatório 4, 5. Ah, está aqui o relatório. Está tão escondido isto. 4.54 do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? É abstenção? Abstenção, aprovado com a abstenção do PCP. E do Bloco? Muito bem. Então agora vamos àquele. 4.54.1, cujo proponente é o PSD. E que foi acolhido. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por abstenção do PCP. Aprovado pelos restantes senhores deputados. E temos ponto 4.55, que é uma proposta do PCP, e é essa que vamos votar. Quem vota contra? PS, PAN, PSD, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Não há votos favoráveis dos restantes senhores deputados, mas... Não, o CDS votou contra também, Sr. Presidente. Votou contra. Também eu voto contra o CDS. Mas portanto... Não. Ah, sim, rejeitado, sim. E agora vamos... Ora, em que página é? Ah, está aqui. Sim. Vamos então votar o ponto 4.51.1 do relatório. Ah, do relatório, sim. 55. Ah, que está lá em cima. Sim. 4.55 do relatório. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Bloco de Esquerda. CDS-PP. Iniciativa Liberal. Votos favoráveis dos restantes senhores deputados? Aprovado. Mas o CDS não tem votado contra, parecia que... Votou contra, votou. E os restantes foram todos a favor. Sim, por favor. Agora temos o ponto 4.51.1, existindo uma iniciativa cujo proponente é o PCP. Quem vota contra? PS, PAN, PSD, Iniciativa Liberal, CDS, PP. Quem se abstém? Votos favoráveis dos restantes senhores deputados? Rejeitado. Não é? E temos uma proposta do Bloco de Esquerda no sentido de eliminação deste ponto do relatório. Quem vota contra? PSD, PS, PSD, PS. E PAN. E quem se abstém? Iniciativa Liberal, CDS, PP. Votos favoráveis dos restantes senhores deputados. Portanto, rejeitado. E temos uma outra iniciativa cujo proponente é o PSD. Ainda no âmbito do ponto 4.51.1. Quem vota contra? PCP, Bloco de Esquerda, PCP. Quem se abstém? Votos favoráveis dos restantes senhores deputados? Aprovado.
Epa, isto era comprido. Estamos uma coisa enorme. E agora vamos ao ponto 456, não é? E agora vamos ao ponto 4.56, da iniciativa do PCP. É o proponente. Quem vota contra? PS, PAN, Iniciativa Liberal, CDS-PP. Quem se abstém? Votos favoráveis dos restantes senhores deputados. Foi rejeitado. É. Agora vamos ao 4.56 do relatório. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal, CDS, PP e PSD. E quem vota a favor? Os restantes senhores deputados. Isto dá? Está aprovado. Agora, regressamos ao relatório 4.56.1. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Votos favoráveis dos restantes senhores deputados. É, portanto... Tenho razão, não tenho? É verdade. Muito obrigado por conhecer. Portanto, aprovado com os votos contra do PCP e a abstenção do Bloco de Esquerda. Portanto, aprovado. Realmente, não podíamos acabar isto hoje, não. Nós estamos um bocado despachados. Estamos um bocadinho despachados. E agora vamos para onde? 56. Agora vamos para o ponto 4.56.2, cujo proponente é o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Votos favoráveis dos restantes senhores deputados, portanto, aprovado. Existe uma outra iniciativa cujo proponente é o CDS-PP. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Votos favoráveis dos restantes senhores deputados, portanto, aprovado. E agora temos o ponto 4.56.3, cujo proponente é o CDS-PP. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Votos favoráveis dos restantes senhores deputados, portanto, aprovado. E agora temos o ponto 4.57, existindo uma primeira iniciativa cujo proponente é o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos uma segunda iniciativa, e última neste ponto, cujo proponente é o PSD. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Aprovado com os votos favoráveis dos restantes senhores deputados e senhoras. Agora temos o ponto 4.58, existindo uma iniciativa cujo proponente é o PCP. Quem vota contra? PS, PSD, CDS, PP, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Votos favoráveis dos restantes senhores deputados. Aprovado. Rejeitado, desculpem. Rejeitado. Agora vamos ao ponto 4.58.1. Foi rejeitado, não é? Portanto, vamos ao ponto 4.58 do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por abstenção do PCP, Bloco de Esquerda, CDS-PP e Iniciativa Liberal. Mas aprovado com os votos favoráveis dos restantes senhores deputados. E agora temos o ponto 4.58.1 e há uma iniciativa cujo proponente é a Iniciativa Liberal e que foi acolhida. Quem vota contra? Quem se abstém? Bloco de Esquerda, PCP, e portanto aprovado com estas duas abstenções. Há uma outra iniciativa da iniciativa do BE. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Votos favoráveis dos restantes senhores deputados, portanto aprovada.
E agora temos o ponto 4, ponto 58, ponto 2, que é um aditamento, que está na outra folha, da iniciativa do PCP. Vamos votar. Quem vota contra? PS. PAN. Quem se abstém? Votos favoráveis dos restantes seus deputados? Abstenção também do CDS-PP. Votos favoráveis dos restantes senhores deputados? Aprovado. Há uma outra, no mesmo ponto, iniciativa de alteração do Bloco de Esquerda. Vamos votar. Quem vota contra? Deputada Mariana Mortágua, faz favor. Eu queria só dar uma nota, porque no guião, pelo menos no guião a que eu tenho acesso, não sei se é a última versão, esta proposta do Bloco de Esquerda estava erradamente traduzida como uma citação do próprio texto do relatório. E, portanto, há um erro no guião. E não sei se os senhores deputados têm consciência desse lapso. Pronto, desde que tenham consciência que o texto do Bloco não é a citação do relatório, é um texto alternativo, que aliás foi aceito pelo senhor deputado relator, segundo nota que tivemos acesso. Senhor Presidente, nós queríamos pedir, por favor, que a proposta fosse apresentada, a proposta de alteração do Bloco de Esquerda fosse, pelo menos, lida para termos a percepção do que é que estamos a votar. Muito obrigada. Deputado, eu tenho lido todas as propostas de alteração, nunca deixarei de ler esta. E é isso que vou fazer de seguida. O que é o CCA? O que é o CCA? Eu agora não sei. É o Acordo de Capital Contingente. É isso mesmo. Está as siglas em inglês. Isso mesmo. Portanto, o Acordo de Capital Contingente prevê que o Fundo de Resolução proceda a injeções de capital não diluidoras da participação dos outros acionistas do novo banco. A obrigação de recapitalização, destinada a neutralizar o efeito de eventuais perdas numa carteira de ativos selecionados, está limitada ao montante de 3,890 milhões de euros. 3 mil milhões mais 890. As chamadas de capital verificar-se-ão sempre que o rácio de fundos próprios relevantes seja inferior aos níveis acordados. Foram identificados no âmbito do CCA as seguintes disposições consideradas prejudiciais à posição do Fundo de Resolução. Ok. Mas para já votamos esta. A menção à adesão não existe. Okay? Não existe onde? Não, havia uma indicação da adesão a esta proposta. Ah, sim. Portanto, não há, claro, há pouco dizia que tinha havido adesão por parte do Sr. Deputado Relator, mas com esta transformação é afastada essa situação de acolhimento. Sr. Deputado Relator, acolhi o texto do próprio relatório. Como não é o texto do próprio relatório, não acolhe esta... Não é bem isso. É só para compreender. Não. O Sr. Deputado Relator não acolhe esta nova versão. Mas acolhe as alíneas. Ou não? É só para compreender. Sim, vamos mais à frente, mas para já vamos votar o corpo, não é? Mais um corpo. Portanto, vamos votar. Quem vota contra? É essa. Quem se abstém? Votos favoráveis dos restantes seus deputados? Quer dizer que foi aprovado. Existe aqui também uma proposta de iniciativa do PSD, no mesmo ponto. Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor. Não. Do PSD, vamos votar. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Votos favoráveis dos restantes seus deputados, portanto, aprovada. E agora temos ponto 4, ponto 58, ponto 3. Proponente PCP. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Votos favoráveis dos restantes seus deputados? Abstenção CDS. Abstenção do CDS-PP. Votos favoráveis dos restantes seus deputados? Portanto, aprovada, não é? Temos uma outra cujo proponente é o Bloco de Esquerda. Quem vota contra?
As alíneas. Não estão aqui todos, é a minha letra também, já agora. Onde é que estão as Estão alíneas? escritas as alíneas. Não estão escritas aqui as alíneas? Só está um. Porquê que não estão as outras? Foram alteradas. Onde é que estão essas alíneas? Não sei o que é que se refere. Será o 458-21. 45821. Sr. Presidente, por nós, podemos juntar à linha 2.1 e 2.2. A 2.3 é que não. Podia-se ler as alíneas, se fosse possível. Mas, não, mas a ideia é ler as alíneas do 4.58.2.1. Onde é que isso está? Está certo, não é? Ok. Então vamos votar o ponto 458.2.1 e o 458.2.2. Não havendo oposição, que não há, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E agora temos o ponto 4.58.2.2. Não, temos isso mesmo. Temos no ponto 4.58.3 uma iniciativa cujo proponente é o PSD. Vamos votar. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Não há abstenções. Votos favoráveis dos restantes seus deputados. Sr. Presidente, o ponto 3 é a favor. O grupo parlamentar do PS vota a favor. Muito bem. Então aprovado por unanimidade. E era nesta parte aqui que havia adesão Isso mesmo. Pois. E agora temos o ponto 4.58.2.2, cujo proponente é o Bloco de Esquerda. Essa já foi. Essa já foi junta com a anterior. Então vamos ao ponto 4.59. O 4.58.3 do PSD não foi votado. Mas porquê é que isto anda para trás e para frente? Porque elas juntaram-se em linha e depois ficaram elas para trás. Bom, 4.58.2.2, proponente PSD. esse foi aceito. Ponto 3. 4.58.4. Sr. Presidente, se me permite, pelo aquilo que temos aqui, falta votar o 4.58.2.3, que é a última linha do Bloco de Esquerda, e a proposta paralela do 4.58.4, do Grupo Parlamentar do PSD. Onde é que está esse ponto 4.58? Falta 3 também. Onde é que está? Falta o 458.3 do PSD. Do PSD. O do PSD já passou há bocadinho. Mas não se votou ainda o 458.3 do PSD. Página 46. Então nós não votamos esta. Não, é mais à frente, página 46. Falta votar na página Portanto, 44. falta esta. Na 44. E depois falta esta do BE. Falta estas duas. Muito bem. E esta. Ponto 4.58.4, proponente PSD. É isto, claro. Quem vota contra? Votou 3. PS. Quem vota a favor? Quem se abstém? Este parece que querem votar primeiro do BE, é isso? Qual do BE que ainda não foi É esta aqui. Mas isso é a seguir. Pois. Senhores deputados, primeiro está esta do 4.58.4 do PSD, depois é que está a do Bloco de Esquerda. Sem prejuízo, Sr. Presidente, que não votou, não está na página anterior, é 458.3 do PSD. Está atrás em 44. Então não votamos esta do PSD, 4.58.3. Já votámos? Já votámos. Aprovado por unanimidade. Isso é aprovada por unanimidade. Pronto, peço desculpa. Não é? Senhores deputados, vamos votar 4.58.4, cujo proponente é o PSD. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Votos favoráveis dos restantes senhores deputados? Aprovado. E agora, ponto 4.58.2.3, cujo proponente é o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Votos favoráveis dos restantes senhores deputados? Portanto, aprovado. E agora temos o 4.59, cujo proponente é o PSD. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Votos favoráveis dos restantes senhores deputados e, por isso, aprovada. E agora vamos aqui ao texto do relatório.
do 4.59.1. Quem vota contra? PCP e PAN. Quem se abstém? Bloco de Esquerda, CDS-PP. Votos favoráveis dos restantes seus deputados. Aprovado. Agora temos o ponto 4.59.2, uma proposta do Bloco de Esquerda no sentido de eliminar este ponto do relatório. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Votos favoráveis dos restantes seus deputados e, portanto, rejeitada a eliminação. Vamos votar o ponto 4. Peço desculpa, aprovado. Sim. Sr. Presidente, posso corrigir só o Faz voto? favor. Deixe-me só corrigir o voto na 4.59.1 no relatório. O voto do Bloco é contra e não abstenção. O sentido é o mesmo, mas... Ponto 60, existindo uma proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Aprovado com os restantes votos favoráveis dos seus deputados. Existe uma outra cujo proponente é o PSD. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Aprovado com os votos favoráveis dos restantes dos senhores deputados. E agora temos o ponto 4.60.1 e existe uma proposta do Bloco de Esquerda no sentido de eliminação deste ponto do relatório. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PAN. Votos favoráveis dos restantes senhores deputados e aprovada. Temos uma proposta de iniciativa do CDS-PP. Quem vota contra? Posso... Desculpa. Eu gostaria de perguntar aos senhores deputados do CDS e do PSD, ou queria que o senhor Presidente perguntasse aos senhores deputados do PS e do CDS se mantêm as suas propostas, uma vez que a eliminação foi aprovada. É só isso. Que as novas propostas refletem em larga medida o texto original. Sr. Deputada Cília Meireles, mantenha a sua... Sr. Presidente, se isso facilitar os trabalhos, eu posso retirar a proposta. Sr. Deputada Sofia Matos, mantém a sua proposta? Porque a proposta do PSD era só para incluir o nome Mário Centeno, só que agora já não faz sentido porque esse ponto desapareceu, não é? Está certo, está certo. É isso. Está certo, podemos Portanto, retirar, Sr. Presidente, sim. Retiradas as propostas do CDS e do PSD. Muito obrigado, Srs. Deputados. Regressamos ao relatório. E muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Regressamos ao relatório. E vamos ao ponto 4.60.2 do relatório. Quem vota contra? Podemos votar os dois? 4.60.3? Não. PCC não quer. Portanto, 4.60.2. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PCP e do CDS-PP. Votos favoráveis dos restantes senhores deputados. Portanto, aprovado. E agora vamos então... conforme vontade do Sr. Deputado Duarte Alves, 4.60.2, quem vota contra? 3. Quem vota contra? PCP e PAN e CDS-PP, abstenção, eu já disse, abstenção da Iniciativa Liberal, votos favoráveis dos restantes senhores deputados e, portanto, aprovado. Agora ao ponto 4.60.4. Sr. Presidente, acho que os serviços entraram, mas o Bloco votou contra, não foi dito só. Está-me sempre a interromper. Que coisa, que embirração. Muito obrigado, Sr. Deputado. 4.60.4, cujo proponente é o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Aprovado com os votos favoráveis dos restantes senhores deputados. E há uma outra proposta cujo proponente é o PSD. Quem vota contra? Sr. Presidente, se me permite, eu alertava só que deve ter havido aqui Para? A proposta do PSD está exatamente igual à do Bloco, que, portanto, terá sido um lapso, a proposta é outra. Não sei se será melhor.
Não temos indicação nenhuma que haja uma outra... Não, é só que está igualado do bloco, portanto houve aqui um... Ficou então retira a proposta. Não. Portanto, os serviços, ao compilar as propostas, é que puseram no PSD do bloco e não a nossa. Sim. Então nós vamos procurar a do PSD para proceder à respectiva leitura. O 60 com a nova redação. O 10... Sim, novo parágrafo. Não é isso? Pelos diversos depoimentos obtidos, é isto? Pelos diversos depoimentos obtidos e pela troca de correspondência com a Comissão Europeia sobre o auxílio do Estado, constata-se que todos os intervenientes no processo de venda do novo banco, nomeadamente o Governo, o Banco de Portugal, o Fundo de Resolução, as entidades europeias e o novo banco, sabiam desde o início que o limite de 3,89 mil milhões do mecanismo de capital contingente iria ser quase integralmente utilizado, mas isso nunca foi assumido publicamente. Em particular, os 3 cenários estudados para sustentar o auxílio de Estado iam de um mínimo de 3,3 mil milhões, cenário base, até um máximo de 3,9 mil milhões, cenário adverso da Comissão Europeia. Portanto, é isto que nós vamos votar. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Votos favoráveis dos restantes deputados, portanto, aprovada. Portanto, agora vamos para a folha 53, não é? Ponto 4.60.5. Então, qual é? Uma iniciativa cujo proponente é o PSD. Vamos votar. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Votos favoráveis dos restantes deputados, portanto, aprovada. Agora, o ponto 4.60.6. Há uma iniciativa cujo proponente é o PSD. Vamos votar. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Votos favoráveis dos restantes deputados, portanto, aprovada. E agora vamos para o ponto 4.61, proponente Bloco de Esquerda. Quem vota contra? PS, PSD, Iniciativa Liberal, CDS, PP. Quem se abstém? Abstenção do PAN. Restantes votos dos seus deputados favoráveis. Isto dá uma rejeição. Portanto, rejeitado. Sr. Presidente, faz favor, Sr. Deputado Carneiro. Posso-lhe pedir um minuto só para... Não, para poder ler, só para confirmar aqui entre nós que o nosso sentido de voto está correto, está bem? É isso, portanto, para poder alterar ou não. Sim, é isso. O sentido de voto. Muito bem. Sr. Presidente, o nosso sentido de voto estava correto. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. E, portanto, deixa-me ver. O voto que nós temos é a favor, PCP e Bloco de Esquerda. Contra, PS, PSD, CDS e Iniciativa Liberal. Abstenção, PAN. E, por isso, rejeitado. Eu voto a favor dessa proposta. O deputado relator vota a favor. Não altera, pois não? Não altera. Pois, isso mesmo. Portanto, rejeitado. Agora passamos para... Sr. Presidente. 461.1. Sr. Deputado João Paulo Correia. É para corrigir o sentido de voto na votação anterior, que muda o resultado final. O sentido de voto do PS é favorável. Portanto, o sentido de voto nesta proposta que eu acabo de referir passa a ser favorável por parte do PS, o que altera o sentido de voto, o resultado, para a aprovação.
Portanto, aprovado. Agora vamos para o 461.1, não é? Agora vamos para o ponto 4.61.1. Há uma proposta da iniciativa do PSD. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PCP. Votos favoráveis dos restantes senhores deputados. E qual é o resultado? Aprovado. Qual é o resultado que lhe dá? Então, 7 do PS, abstenção 3 e 8 a favor. Não pode ser, são só 17. Isso dá mais 17. 7 e 3, 10, 10, 17. Mas Só tu pode vês da ser. onda, a abstenção foi só do PCP e do DE, ou foram São só 3 dois? votos. Peço desculpa. Pois. São 3 votos. São 3 votos de cada. Foi rejeitado. Foi empate, é o empate. Tem que ser votado. Não foi rejeitado, nem isso, foi empate. Portanto, vamos votar outra vez. Quem vota... Qual foi o resultado da votação? Foi o empate. Não, mas quem votou a favor, contra... Onde é que está? Contra PS, abstenção PCP, Bloco de Esquerda e os restantes senhores deputados a favor. E dá 7-7. Portanto, vamos votar outra vez, senhores deputados. E soma 17. Soma. 3, o bloco são 2. Senhores deputados, vamos votar de novo. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Bloco de Esquerda, PCP. Votos favoráveis dos restantes senhores deputados. Rejeitado de novo. Portanto, rejeitado. Não é? O relatório, página 57, não é? Há 61, 2 ainda. Onde é que está o 61, 2? O relatório começa na página 55 e termina na página 56. 55? Sim, o relatório é aqui. Agora temos que votar. Vamos votar então do relatório, o ponto 4.61.1. Do relatório. Quem vota a favor, quem vota contra? Quem se abstém? Bloco PCP, PAN, PSD e CDS-PP. Aprovado com, com os votos dos restantes senhores deputados favoráveis e com estas abstenções, aprovado. Agora, do relatório, vamos votar o ponto 4.61.2. Quem vota contra? Quem se abstém? CDS-PP, Iniciativa Liberal, PCP, Bloco de Esquerda e votos favoráveis dos restantes senhores deputados e senhoras. Aprovado. E agora, vamos ao relatório e temos o ponto, e eu pergunto aos senhores deputados, é o ponto 4.62. Temos que votar separadamente, não é, Sr. Deputado Duarte Alves? Portanto, vamos votar o 4.62 do relatório. 4.62. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Abstenção do Iniciativa Liberal e CDS-PP. Mas aprovado. Agora vamos votar o 4.62.1. E podemos votar também o 4.62.2. Não, vamos votar? não, Sr. Presidente. Não. Muito bem. Vamos votar o 4.62.1. Quem vota contra? CDS-PP, PCP, Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Iniciativa Liberal. Votos favoráveis e abstenção também do PSD. Votos favoráveis dos restantes senhores deputados? E aprovado. E vamos votar agora o ponto 4.62.2. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Bloco de Esquerda, PSD, CDS-PP. Votos favoráveis dos restantes senhores deputados? E aprovado. E agora temos
do relatório, o 2 já está aprovado. Temos o ponto 4.62.3, existindo uma iniciativa cujo proponente é o PSD. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Aprovado com os votos favoráveis dos restantes senhores deputados. E temos o ponto 4.63, e existe uma iniciativa cujo proponente é o PCP. Quem vota contra? PS, PSD. Quem se abstém? Iniciativa Liberal, CDS, PP. Votos favoráveis dos restantes senhores deputados e, portanto, rejeitada. E existe uma outra iniciativa cujo proponente é o PSD. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Bloco de Esquerda. Votos favoráveis dos restantes senhores deputados, portanto, aprovada. E agora vamos ao ponto 4.63. Ponto 1. Onde é que está o ponto 1? Onde é que está? Página 61. Há uma iniciativa cujo proponente é o PCP. 4.63.1. Quem vota contra? PS. PSD. CDS, PP. Quem se abstém? Iniciativa Liberal. Votos favoráveis dos restantes senhores deputados. Rejeitada. E agora temos 4.64 e há uma iniciativa cujo proponente é o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Iniciativa Liberal, CDS, PP. Votos favoráveis dos restantes senhores deputados. Senhoras. É? E foi aprovado. E agora temos o ponto 4.64.1 e há uma proposta do Bloco de Esquerda. E é esta que vamos agora votar. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Votos favoráveis dos restantes senhores deputados. Aprovada. E agora temos o ponto 4.64.2 e há uma iniciativa cujo proponente é o PCP. Quem vota contra? PS, PSD. Quem se abstém? Iniciativa Liberal, CDS, PP. Restantes votos favoráveis e, portanto, rejeitado. E agora temos uma outra iniciativa cujo proponente é o PSD. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Votos favoráveis dos restantes senhores e seus deputados, portanto, aprovado. Ponto 4.64.3, proponente PCP. Quem vota contra? PS e CDS-PP. Quem se abstém? Iniciativa Liberal. Votos favoráveis dos restantes seus deputados e, portanto, aprovada, não é? Sim. Há uma outra proposta cuja iniciativa é do PSD. Quem vota? Como? Aqui o Sr. Deputado Fernando Anastácio dá-lhe um empate. É isso? É. Proposta do PCP. Do PCP. Dá 8-8, então. Está empatado, vamos votar de novo. Quem vota contra? PS, Iniciativa Liberal, CDS-PP. Quem se abstém? Votos favoráveis das restantes bancadas. Portanto, os votos contra são 9-8. A favor, 8. Não é isso? Está rejeitado. E está rejeitado. É isso. Agora temos uma... Esta é do PCP, não é? Isso mesmo. Agora vamos votar a do PSD. Vamos votar a do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Agora temos o ponto 4.64.4 e há uma iniciativa cujo proponente é o PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade.
Agora, regressamos ao relatório. 4.65, agente verificador. Quem vota contra? Quem se abstém? Iniciativa Liberal, CDS, PP e PCP. Restantes, senhoras e senhores deputados, votos favoráveis. Portanto, aprovada, não é? Aprovada. E agora temos... Mas o que é isto aqui? Não passou para a linha seguinte. Isto é uma proposta do PSD que depois aparece na linha seguinte. 4.65.1, há uma proposta cujo proponente é o PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Depois temos o relatório, 4.66, condições da Comissão. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Iniciativa Liberal, CDS, PP. Votos favoráveis dos senhores deputados. Portanto, favorável. Favorável. Abstenção. O que é que dá? Aprovado. E, portanto, ponto ainda do relatório, 4.67, rácios de amortização de non-performing loans. Quem vota contra? Quem se abstém? PCP e Bloco. O Bloco abstém-se. Restantes votos favoráveis. Abstenção do PSD. E abstenção do CDS. E abstenção do CDS. Os restantes é que são favoráveis. Dá aprovado. Agora temos ponto 4.67.1, uma proposta de iniciativa do PSD. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Iniciativa Liberal. E votos favoráveis dos restantes senhores deputados. Portanto, aprovada, não é? E agora temos ponto 4.68. E há uma iniciativa cujo proponente é o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Votos favoráveis dos restantes senhoras e senhores deputados. Portanto, aprovado. Há uma outra iniciativa cujo proponente é o PSD. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Votos favoráveis dos restantes senhoras e senhores deputados. Portanto, aprovada. E agora temos o ponto 4.61.1, 68.1, cuja redação foi alterada recentemente. Isto é tão grande. Sr. Deputado, o Carneiro não quer ler? Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Isso era na escola e que nos pediam para ler, mas muito obrigado. Portanto, o contrato não salvaguardou este tipo de situações e nunca até a questão ser colocada pela Comissão de Inquérito constituiu preocupação por parte do Governo, do Fundo de Resolução ou do Banco de Portugal. Apesar do Fundo de Resolução ter solicitado pareceres jurídicos sobre a eventual aplicação do artigo 437 do Código Civil, que permitiria o reequilíbrio contratual entre o Fundo e a Lone Star, nunca nenhuma jurisdição, arbitral ou outra, foi solicitada a dirimir esta questão. A Lone Star beneficiou aparentemente e injustificadamente com a situação da pandemia, tendo imputado ao mecanismo do CCA imparidades derivadas daquela, por efeito do cumprimento dos rácios de capital acordados com a venda, ao contrário de todos os outros bancos que nunca tiveram a possibilidade de recursos extraordinários para suportarem esses mesmos prejuízos derivados da pandemia. As imparidades em causa do novo banco impactadas ao mecanismo CCA, referentes ao ano 2020, estimam-se em 268,8 milhões de euros. Termino aqui. Gostava só de fazer um esclarecimento, portanto, nós corrigimos aqui o valor, estava 228, acho eu, era um erro nosso, e dizia que eram perdas diretas do CCA, mas o que está aqui em causa é o cumprimento dos rácios de capital, que também depois são imputadas ao CCA, e, portanto, fizemos esse aprimoramento, digamos assim, do texto.
Este valor foi tornado também público dos 268, saiu na imprensa, portanto, deixar também esse esclarecimento. Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Carneiro, pela explicação e pela amabilidade. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Votos favoráveis dos restantes senhores e senhores deputados, portanto, aprovado. E agora, vamos ao ponto 4.69. Proponente PSD. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Votos favoráveis dos restantes senhores deputados, portanto, aprovado. E agora temos ponto 4.70, uma iniciativa cujo proponente é o PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? PCP, PS. Votos favoráveis dos restantes senhores deputados e aprovado. E agora passamos para o ponto 4.70.1, que tem uma pequena alteração na redação e que é a seguinte. Mas isto sai, mas o resto continua. Sr. Deputado Hugo Carneiro, pergunto-lhe se há... peço desculpa. Sr. Deputada Mariana Mortágua, esta alteração que faz é para terminar aqui, de centenas de trabalhadores, ou para acrescentar depois, constata-se que o plano revela... Não, em trabalhadores, tal como na anterior versão. A única diferença é que chegamos à conclusão que milhares de trabalhadores podiam ser factual, porque acho que ficou em 1000 e pouco, ou qualquer coisa, e, portanto, mudámos para centenas para ficar mais factual. É só esta. Muito obrigado. E eu vou lê-la. Constata-se que o plano revela elevados índices de execução, no entanto, a excessiva ambição das metas dos sucessivos planos de reestruturação colocou fortes condicionantes à atividade do próprio banco, com impactos negativos na sua atividade corrente, no seu poder negocial nos processos de venda de ativos, tendo implicado a saída de centenas de trabalhadores. É isso que nós vamos votar. Quem vota contra? PS, PSD, Iniciativa Liberal, CDS, PP. Quem se abstém? PAN. Os restantes dos seus deputados, votação favorável e, portanto, rejeitado. E agora vamos ao texto da comissão do relatório, do 4.7001. Quem vota contra? Bloco de Esquerda, PCP. Quem se abstém? Iniciativa Liberal, CDS, PP, PAN. Votos favoráveis dos restantes seus deputados, portanto, aprovado. Presidente. Sr. Presidente, nós abstivemos. PSD abstém-se, mas não altera o sentido de voto, o sentido da aprovação. Agora, vamos votar, não direi que é o último, pode ser o último, mas também pode ser o penúltimo, uma proposta do Bloco de Esquerda no sentido de eliminar o ponto 4.70.2 do relatório. Vamos votar. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Votos favoráveis dos restantes seus deputados, portanto, aprovada. E tendo sido aprovada, damos por terminada a votação deste ponto e amanhã às 10 da manhã aqui estaremos de novo, fresquinhos, mas ainda temos que ouvir uma pequena intervenção, uma breve intervenção sobre o deputado Hugo Carneiro. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar nota, eu não queria interromper durante as votações, mas nós iremos apresentar declarações de voto sobre alguns dos pontos que foram votados hoje. Muito obrigado e fica registado. Senhores deputados, até amanhã, uma boa noite e amanhã às 10 horas cá estaremos com certeza pontualmente. Muito obrigado.